E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda. Eu sou Miranda. No vídeo de hoje eu irei fazer a análise do primeiro episódio da série do Pinguim, spin-off de The Batman. Eu tinha prometido aqui no canal de fazer a análise de todos os episódios de The Batman. Acabou de sair o primeiro episódio da primeira temporada de Pinguim. E aí eu vou fazer uma análise aqui no canal pra vocês, comentar um pouco sobre o que eu achei desse primeiro episódio. Eu gosto muito de The Batman, né? Eu já falei que é meu filme do Batman favorito, é meu filme favorito do Batman. Robert Pattinson é meu Batman favorito. Eu gostei bastante do que a gente viu do Colin Farrell, pouco, né? Foi pouco. Do que a gente viu do Colin Farrell lá no The Batman, ele parece bem pouco, né? Ele tem uma aparição bem pouca, mas é algo marcante, é algo que já deixa a gente, opa, pode ser que tenha algo muito bom aí e tem algo muito interessante para ser explorado mais pra frente aí. Então vamos falar um pouco sobre esse primeiro episódio da série do Pinguim, e como eu gostei bastante desse primeiro episódio, um excelente início aqui da série do Pinguim e desse universo do The Batman. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho de sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, se vocês gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias da cultura pop, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então vamos lá, conversar um pouco sobre esse primeiro episódio da série do Pinguim. Pinguim é a série spin-off de The Batman, né? A série ela vai servir como ligação do The Batman Parte 1 pro The Batman Parte 2. O Matt Reeves, inclusive, ele falou recentemente que ele já terminou o roteiro do Parte 2 e já vai começar as gravações logo, e essa série ela vai servir como uma ligação entre os dois filmes, e a gente vai ver um pouco do desenvolvimento da cidade, do interior de Gotham, a gente vai ver um pouco desse mundo de Gotham do Matt Reeves, que eu acho uma Gotham sensacional, incrível. E a gente vai ver um pouco do aprofundamento dela, a gente vai ver principalmente o Pinguim ascendendo como o principal chefe da máfia de Gotham e o líder do crime de Gotham, que a gente vai ver lá em The Batman Part 2, ele já vai ser o chefe de Gotham. E essa série serve pra gente entrar nesse mundo e a gente entender como é que o Pinguim chegou nesse posto e vai chegar nesse posto de como chefe do crime de Gotham. A série ela começa cerca de uma semana depois dos eventos de The Batman, né? Cerca de uma semana após o final de The Batman, após o Charada cumprir o plano dele lá, alagar a cidade e tal, e a gente vê no começo da série, realmente no começo do episódio, que as pessoas ricas da cidade, elas não estão sofrendo o que aconteceu, mas as pessoas pobres que moram ali na região, ali elas estão sofrendo economicamente, as empresas parecem não ter se recuperado. Inclusive na série eles falam que o Pinguim ele é responsável pela distribuição de drogas em Gotham. Eles falam que a produção foi afetada em quase 70%, sabe? 70% foi afetada, foi contaminada de alguma forma, e eles estão, tipo, uma semana depois estão afetando bastante. E a primeira coisa que a gente vê é essa uma semana o Pinguim chegando lá no Iceberg Lounge, né, que é onde ele cuidava ali, o Carmine Falcone, que morreu inclusive lá no The Batman, ele cuidava ali, onde ficava o império deles, ele chegando lá tudo destruído, e ele procurando alguns documentos e tal. Lá ele encontra o Alberto Falcone, que é o filho do Falcone, que agora, né, o sucessor, ele é o novo chefe do crime de Gotham. E eles se encontram lá, ele encontra ele lá, eles conversam um pouco, tem um diálogo muito foda, um diálogo muito bom do Pinguim e tal, um diálogo interessante. E aqui a gente vê a primeira faceta do Pinguim, que é quando ele conta a história e o Alberto Falcone, ele ridiculariza ele, zoa ele, a história dele nunca vai se concretizar, aquilo que ele acha que ele pode ser, ele nunca vai ser. E aí isso afeta o Pinguim ele não gosta de ser esnobado, de ser zoado e tal, e aí ele mata o Falcone com queima-roupa e depois ri, sabe? E é engraçado que ele ri, né, ele se diverte, só que aí depois, logo em seguida, ele percebe que ele fez uma cagada gigantesca, que ele matou praticamente o chefe do crime de Gotham, sabe? Ele matou esse cara, os filhos do Falcone, e agora ele tá ferrado. E é bem legal a gente ver isso, depois a gente vê ele pegando o corpo e jogando pra fora, mas uma coisa que a gente pode destacar inicialmente aqui é como essa série, ela coloca a gente no clima do universo de The Batman, sabe? A cidade, as cores vermelhas, aquela cor vermelha em volta da cidade, a questão também da chuva, tá sempre chovendo, uma cidade muito chuvosa, uma cidade densa, uma cidade pesada. Aquele clima que eu achei principalmente nos trailers, eu tinha muita dúvida se eles iriam conseguir aplicar isso no filme, se eles iam conseguir colocar isso no filme, porque é uma parada muito difícil de você colocar e tal, com um orçamento um pouco mais baixo, não é um orçamento de filme, um orçamento que você tem que dividir episódio a episódio, é bem difícil, mas eles conseguiram, não é igual, ainda tá distante ainda do que é o do filme, mas eles chegam bem próximos do que é o The Batman, eles conseguem fazer ali com o que eles têm, algo bem próximo, assim, a questão do clima, a questão de você se sentir naquele mundo, sabe, aquela cidade chuvosa, aquele mundo que tá sempre te pressionando, sabe, acho que era bem difícil deles conseguirem fazer, e eles conseguiram, sabe, e a gente vê outra faceta do Pinguim, que é a questão da impulsionalidade dele, que a gente vai ver durante toda a série, que ele é um cara impulsivo, ele é um cara que ele age, se você pisa no calo dele, ele vai, de alguma forma, ele vai revidar, sabe, ele não consegue, ele não aguenta. Ele parece que durante muito tempo o Pinguim ele sofreu pra caramba, com esses caras humilhando ele, zoando ele. A gente não tem esse aprofundamento ainda, mas a gente dá pra perceber que o Pinguim ele sofreu durante muito tempo isso. E pelo que parece, teve um clique na cabeça dele depois do que aconteceu em The Batman, que ele falou, cara,
cansei disso, chega disso, sabe? É bem legal isso, bem interessante mesmo. Você tem, logo depois dessa cena, você tem uma cena bem interessante, que é do Pinguim, uns moleques lá na rua à noite, tentando roubar a calota do carro do Pinguim. E aí você tem o Pinguim pegando um desses garotos pra ajudar ele a tirar o corpo e tal. E é uma referência bem interessante ao Jason Todd, né? O Jason Todd foi assim que o Batman conheceu o Jason Todd nos quadrinhos, sabe? Ele tava tentando roubar a calota do Batmóvel, e aí o Batman vê esse moleque e tal, e ele ajuda esse moleque. Então a gente tem uma referência, não apenas uma referência, não vai quer dizer que ele vai virar o Robin nem nada assim, mas é apenas uma referência, mas é uma referência bem interessante que o pessoal da produção, o Matt Reeves e tal, eles fizeram em relação aos quadrinhos. É algo bem que chama bastante atenção e que eu achei bem interessante mesmo. Essa pequena referência, mas uma referência que fica bem legal. Inclusive esse garoto, ele se chama Victor Aguilar, que é o nome do personagem, é um personagem que não existe nos quadrinhos, é um personagem criado totalmente para a série. E, cara, é um personagem interessante. Por enquanto a gente tem muito pouco desenvolvimento dele, mas uma coisa que a gente dá pra ver é que esse garoto, ele viu uma oportunidade de talvez conseguir algo grande, se tornar uma pessoa relevante ali dentro de Gotham, com o Pinguim, e ele falou, cara, eu vou abraçar essa oportunidade. Aí ele pede, tem uma cena mais pra frente, né, que ele tá conversando com o Pinguim pensa, ó, vou matar você agora, porque você sabe demais. E aí ele fala, cara, me dá uma chance, eu só preciso de uma chance, cara. Me dá uma chance que eu quero me tornar grande. E aí o Pinguim, ele vê, cara, beleza, ok, eu me vejo um pouquinho nisso, vamos lá, vamos trabalhar junto e vamos ver se você é capaz. E aí o que a gente vê mais pro final do episódio, do que ele faz, mostra que sim, ele tá disposto a fazer qualquer coisa pra se tornar também grande dentro de Gotham e tal, e não tem medo de fazer nada, sabe? É bem interessante isso mesmo. E aí a atuação do Colin Farrell aqui, não tem nem o que falar, cara. Eu não sei, eu não entendo como é que eles conseguiram fazer. Cara, porque é uma coisa bem interessante. O Colin Farrell, eu não vejo o Colin Farrell aqui, porque não tem nada do Colin Farrell aqui. Eles colocaram uma maquiagem tão pesada e tão perfeita, porque essa maquiagem é perfeita no Colin Farrell para fazer o Pinguim, que nem os olhos, que seriam as únicas coisas que daria pra ver do Colin Farrell, a gente consegue ver. O jeito das falas, o jeito que ele fala, cara. É perfeito, cara. Sabe o The Batman, que vocês gostaram? Falaram, caraca, não é o Colin Farrell aqui? Aqui é elevado a 2. Nesse primeiro episódio, pelo menos, não dá pra você reconhecer o Colin Farrell aqui fazendo essa cena, sabe? Não dá pra reconhecer. É uma parada totalmente diferente do que a gente já viu do Colin Farrell fazer. E o Colin Farrell é outra pessoa, não é o Colin Farrell aqui. Cara, eu não consigo reconhecer o Colin Farrell. E, cara, mesmo assim, ele com muita maquiagem em cima do corpo dele, ele consegue fazer uma atuação absurda. O sotaque do Pinguim, o sotaque que ele coloca pro personagem, é espetacular, cara. Ele não parece... Eu já vi algumas entrevistas dele fora do personagem, cara, não tem nada a ver com ele, sabe? É um show de atuação do Colin Farrell. Outra atuação que a gente tem que destacar aqui é a da Christine Milioti fazendo a Sofia Falcone. O Pinguim, logo depois dele pegar o corpo do Falcone, do Alberto Falcone, ele esconde o corpo dele, e aí o pessoal lá da família chama ele, né, pra conversar sobre a questão das drogas e tal, que eles têm o interesse de trabalhar com outra coisa e tal, e eles meio que estão dispensando o Pinguim. E lá ele encontra a Sofia Falcone, que é a outra filha do Carmine Falcone, irmã do Alberto Falcone, e aí o Pinguim, na hora que ele vê ela, parece que os dois já tiveram algum tipo de interação, os dois se conhecem já, não é algo novo, né, eles já se conhecem. Pelo que parece, ela é uma pessoa que tem muitos problemas mentais, inclusive ela estava presa no Arkham, e parece que ela sofreu bastante lá. E pelo que parece, ela é meio que uma serial killer, porque ela fala, né, que ela foi meio que uma serial killer ali em Gotham antes de ir pro Arkham, e que ela era chamada de Hangman, né, que seria algo meio que estrangulador, seria o significado disso. Você olha no olhar da Christine Milioti, cara, uma atuação também sensacional. Eu acho que o maior destaque, assim, desse primeiro episódio, o Colin Farrell tá exatamente igual ele tava lá no coisa, então ele ainda continua muito bem, mas ela, o maior destaque, só no olhar dela, você vê que ela tá pronta pra explodir a qualquer momento, que ela tá se segurando. Tanto naquela cena que ela e o Pinguim, eles estão ali no restaurante juntos, conversando e tal, e ela vai comer, ela come com as mãos, ela bebe com uma forma meio animalesca, no sentido que, tipo, ela é uma pessoa, tipo, meio agressiva, meio violenta. Você consegue perceber um pouquinho nela, ela comendo com as mãos, comendo de uma forma meio animalesca. É uma coisa bem interessante também que eu vi da atuação da Christine Milioti, que ela é uma atriz que ela, tipo, faz personagens mais fofinhas, mais bobinhas. E aqui você vê que ela ainda tá tentando fazer essa personagem fofinha, quietinha. A personalidade real da personagem, a qualquer momento ela vai sair, sabe? A qualquer momento ela vai explodir. Então esse é um ponto muito interessante também. A atuação da Christine Milioti aqui, ela é sensacional. E é aquilo, depois desse encontro, eles meio que ficam desconfiados. Ela fica desconfiada porque ela acha que o Pinguim tem alguma coisa a ver com o Alberto, porque o Alberto não aparece faz alguns dias ali na casa deles, e ele é um cara que tá sempre ali, e ele não aparece faz alguns dias, então ela tá meio desconfiada de que o Pinguim tem algum envolvimento com esse que ele não tá aparecendo, sabe? E ela tá muito desconfiada, sabe? Então, e o Pinguim aqui na série, ele faz algo de gênio, né, cara? Porque ele pega o anel do Salvatore Maroni, que era um outro cara um outro cara de máfia ali, de gangues ali em Gotham, que ele foi preso, né? Ele foi preso, ele era o principal rival ali dos Falcone.
E aí o Carmine Falcone pegou o anel dele, tá com o anel dele, e aí depois que ele morre, o Alberto Falcone fica com esse anel. E aí depois que o Pinguim mata o Alberto Falcone, ele pega esse anel porque ele sabe que esse anel vai ter alguma importância no futuro. E aí ele vai lá na prisão, ele vai lá em Blackgate e conversa com o Salvatore Maroni, e o Salvatore despreza ele totalmente, porque todo mundo acha que o Pinguim é um merda qualquer, ele é um cara qualquer coisa, ninguém se importa muito com ele. E aí depois no final ele entrega esse anel pro Maroni, e o Maroni fala, pá, peraí, esse cara fez alguma merda gigantesca, fica de olho nesse cara. E aí isso vai se amarrar lá no final, sabe? Isso que é muito legal e é muito interessante, mas depois a gente volta nisso. Outro ponto que a gente pode achar interessante realmente é a relação dos personagens. A relação do Oz com o Victor, ela é uma relação rápida, né? Tipo, é algo bem rápido mesmo, tipo, só desse primeiro episódio. É uma ligação que é muito, muito rápida, mas é uma ligação que ela faz sentido, porque os dois têm o mesmo caminho, sabe? O Oz, ele se vê um pouquinho no Victor, e ele vê um cara que tipo assim, ele pode ajudar, sabe? Ajudar não de uma forma positiva, porque eles estão matando pessoas, estão cometendo crimes, vendendo drogas, mas eles podem se ajudar de alguma forma, e ele pode ajudar ele de alguma forma, colocar ele num caminho ali que ele pode ajudar ele de alguma forma, ele sair da merda que ele tá. Então é bem legal, é bem interessante. E a relação do Oz com a mãe dele, sabe? Esse é um ponto muito alto. A mãe do Oz parece que ela é uma pessoa que tem problemas mentais, só que ela é uma pessoa que ela, tipo, você olha ali no começo da cena, quando ela aparece pela primeira vez, que ela tá meio que delirando, parece que ela tomou algum medicamento, e aí ela tá meio, tipo, delirando mesmo. Só que aí quando ela olha pro Oz e ela percebe que tem algo estranho com o Oz, ela na hora ela vira a chavinha e fala, epa, eu acho que tem algo diferente com você. Ela conhece o filho dela, ela sabe quem que é o filho dela. E aí ela fala pra ele, cara... e aí ele conta pra ela o que ele fez, que ele matou o Alberto Falcone, ele tava quase que se arrependendo. Aí ela chega pra ele e fala, cara, você não fez isso porque você não queria, você fez isso porque foi algo que você queria fazer, com um instinto teu, você queria fazer, sabe, você queria fazer isso. Então ela meio que serve como aquela pessoa que coloca na cabeça do Oz, né, do Pinguim, cara, você precisa ser grande, você é grande, você vai ser grande nessa cidade. Ela que é a pessoa que coloca isso na mente dele e faz ele, tipo, cara, eu realmente, cara, eu posso fazer isso, eu tenho a capacidade de fazer isso, eu tenho tudo que eu posso pra fazer isso, sabe? É bem interessante mesmo essa relação desses dois personagens. E a gente, inclusive nessa série, a gente entende por que o Oz, por que o Pinguim, ele manca daquele jeito. A gente vê o pé dele, acho que a gente vai ver no futuro por que o pé dele, o corpo dele é todo ferrado daquele jeito, a gente vai entender mais pra frente. Mas o pé dele todo ferrado, todo destruído, sabe? A gente entende por que ele anda daquele jeito que parece realmente um pinguim, e aí eu acho que o apelido vem daí. Então a gente olha, mas apesar que na série ele não é chamado de pinguim, né? Ele é chamado apenas de Oz. Então é bem legal, isso bem interessante. Então a gente entende o porquê que o personagem é assim, mas a gente ainda não, eles não explicaram nesse primeiro episódio ainda porquê que ele anda assim. Então é bem interessante mesmo. E indo mais uma parte pra parte final, né? A Sofia na parte final do episódio, ela descobre que realmente talvez o Oz ele tenha algum envolvimento com o desaparecimento do Alberto Falcone. Ela vai lá no apartamento deles, no que ele vê, ele foge, mas já que ele tem um carro roxo, não tem muito bom para onde ele ir, ele não consegue fugir, ele acaba sendo pego. E aí a Sofia ela começa a torturar ele. A Sofia leva ele lá pra casa deles e ela começa a torturar ele lá. E é engraçado que essa série é uma série R-rated, é uma série mais 18. E ela não, em nenhum momento ela finge que ela não é mais 18. Ela é mais 18 e você consegue ver mais 18 nela, sabe? A Sofia, ela tipo, faz uma tortura com o Oz, né? Ele tá pelado lá, amarrado na cadeira. Você olha no olhar dela, cara, o quanto ela tá desesperada. Você olha nos olhos da Sofia Falcone, o quanto ela tá desesperada e os olhos dela, tipo assim, ela vai explodir a qualquer momento, sabe? E a tortura, cara, a tortura é muito pesada, a tortura que eles fazem com ele ali. Até que a gente tem realmente que o Oz, ele... Quando antes dele ser sequestrado, ele fica ligando pro Victor. Parece que eles planejaram alguma coisa antes, né? Algum tipo de ideia antes para eles fazerem. Ele vai lá e aí ele coloca o carro e aí ele coloca o corpo do Alberto dentro do porta-mala, consegue fazer o carro chegar lá na mansão do Falcone. E aí o carro, antes do Oz sofrer mais, o carro entra lá dentro e tal, eles vão olhar, quando eles abrem o porta-mala, tá lá o corpo do Alberto Falcone todo destruído. Parece que o Pinguim pediu pra ele ferrar o corpo dele, fazer vários cortes e tal, porque senão teria só marca de tiros, né? Porque aí máfia não faz isso, máfia não é esse tipo de jeito que máfia mata. E aí ele tá sem um dos dedos onde estava o anel do Alberto Falcone. Então eles combinaram dele arrancar o dedo do Alberto Falcone pra parecer que não foi outra coisa que aconteceu com ele, sabe? E aí em cima do porta-mala tá escrito vingança, sabe? Vingança. E aí a gente sabe que o Carmine Falcone foi o responsável pelo Salvatore Maroni ter sido preso. E agora, vamos lembrar que o Salvatore Maroni, ele tá com o anel dele lá dentro da prisão. O anel que antes estava com o Falcone. Então eles já ligam.
Então o plano do Oz no final é fazer essas duas famílias brigarem, né, fazer essas duas famílias brigarem e se destruírem para ele entrar nesse vácuo de poder que pode ficar mais pra frente, que a gente vai ver durante a temporada. Então, episódio muito interessante mesmo. A gente tem bastante coisa acontecendo, quase 1 hora de episódio, tem bastante coisa acontecendo. Então eu gostei bastante dessa parte, dessa combinação que eles fizeram, desse plano que o Oz e o Victor estão fazendo ali para tentar entrar nesse vácuo de poder que pode ser deixado dentro das máfias e do crime de Gotham, sabe? Uma coisa mesmo, também antes de a gente terminar que eu posso comentar, é como essa série ela é focada 100% no Pinguim e nunca tá acontecendo ali na máfia de Gotham, sabe? Porque, por exemplo, você tem momentos que tem coisas acontecendo em volta, sabe, da cidade, tem coisas acontecendo em volta da cidade, mas o foco não é esse. Por exemplo, tem um momento que eles estão ali dentro do carro, andando de carro, e você tem uma visão, uma tomada aérea, e você olha que lá em cima tem os helicópteros passando para resolver outro problema na cidade, a questão do alagamento da cidade. Então é uma coisa bem interessante mesmo, é como eles... Tipo, a série, ela tá acontecendo outras coisas dentro de Gotham mas o foco aqui 100% é no Pinguim, sabe? Algo mais ali no interior de Gotham. E é aquilo, dá pra gente entender um pouco por que talvez o Batman não apareça. Porque é algo tão pequeno que tá acontecendo, uma briga entre famílias tão pequena, que talvez, né, não sei, o Batman não esteja percebendo que isso esteja acontecendo ali naquela cidade, porque é algo pequeno, é algo que está muito dentro de casas, prédios, então não é algo grande que está acontecendo. Pode ser que aconteça uma coisa maior grande, que aí não vai fazer sentido. Mas nesse momento faz sentido que o Batman não apareça, porque são coisas muito pequenas que estão acontecendo na cidade, sabe? Então outro ponto interessante que eu posso comentar sobre isso é a questão tem outro ponto também, a questão dos seguidores do Charada ainda estarem pela cidade. Sabe, tem um momento que aparece um cara lá vestido com acho que vestido com capuz e tal, e aí ele mostra um QR Code, entrega um panfleto com um QR Code, e pelo que eu já vi na internet, esse QR Code, ele leva direto pro site do Charada, sabe? Então é outro easter egg, que tá acontecendo mais coisas na cidade, enquanto a gente não tá vendo o que tá acontecendo ali, a gente tá focado 100% aqui na história do Pinguim. Então é muito interessante também como o mundo em volta tá acontecendo, e a gente tá acompanhando uma pequena parte dele. Então esse é outro ponto muito interessante da série. E algo que mesmo me chama a atenção realmente é a questão da tentativa deles deixarem o clima ali, continuar no clima de The Batman. Obviamente não é a mesma coisa, é uma coisa diferente e tal, mas continua na mesma parada, continua no mesmo clima, e eles tentando deixar o mais próximo possível do que é The Batman, sabe? É uma coisa que é uma série, você tem um orçamento diferente, mas você ainda consegue chegar bem próximo daquilo que a gente viu lá em The Batman. Então é um outro ponto positivo que eu vi na série, que é esse ponto realmente. Então, pra finalizar mesmo, eu acho que eu gostei muito desse episódio, eu acho um começo de série sensacional, uma construção de mundo também espetacular, eu acho muito boa mesmo. É muito legal a gente ver no finalzinho do episódio a logo da DC Studios aparecendo pela primeira vez na história, é muito interessante, muito legal a gente ver isso. Então, de forma geral, eu gostei bastante do episódio muito bom mesmo, um início muito bom mesmo, e que deixa mais a gente animado pra ver o que vai acontecer mais pra frente nos próximos episódios. Então, se eu fosse pra dar uma nota, eu daria uma nota 9,5. Daria uma nota 9,5 mesmo. Porque eu gostei bastante mesmo, gostei bastante da série, então é algo muito positivo mesmo. Vamos esperar pelos próximos capítulos. Lembrando que agora esse primeiro episódio estreou na quinta-feira, né? Os próximos episódios todos vão estrear no domingo, 10 horas da noite, no horário premium da HBO. E no próximo domingo, não nesse agora, no outro, já vai estrear o próximo episódio. Então, domingo, 10 horas da noite, tem todo episódio de Pinguim. Vão ser 8 episódios no total. E aí, galera, o que vocês acharam da série do Pinguim? Vocês gostaram da série? Deixa aqui nos comentários qual a nota que vocês dão pra série também. Tem uma coisa que incomodou vocês? Deixa aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo. Se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo. Até a próxima e tchau!